Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado para o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, concurso organizado agora em 2024 pela banca FGV. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal do Estado de São Paulo e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso. E nessa nossa primeira aula para esse concurso, eu vou resolver questões com vocês recentes da banca FGV envolvendo o assunto de conectivos lógicos, que é um assunto extremamente importante, né, na parte de raciocínio lógico, que vai te dar base para você poder evoluir e avançar dentro do raciocínio lógico, tá? Então bora para nossa aula. Só lembrando, galera, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí o link do resumão de raciocínio lógico e matemática para concurso. Para quem quiser fazer o download gratuito, o link vai estar aí na descrição. O link do meu curso Exatas Express, onde eu tenho uma trilha específica de aulas só com questões da banca FGV. A playlist de aulas que eu já gravei focadas na banca FGV também vai estar aí na descrição. O link do meu grupo no WhatsApp, para quem quiser fazer parte. E a playlist de informática focada na banca FGV do professor Romilton Júnior também está aí na descrição, beleza? Então vamos lá, galera. Antes de resolver, né, a nossa primeira questão, eu só quero dar uma pincelada teórica aqui, tá? Uma relembrada na lógica dos conectivos, que vai ser o conhecimento que nós vamos precisar utilizar para poder resolver essas questões, tá? Então nós precisamos estar muito bem na lógica de cada um dos conectivos. Então para isso eu trouxe aqui um resumo visual, né, das principais informações que nós precisamos saber sobre os conectivos lógicos. Então, olha só, primeira coisa, né, o que é um conectivo lógico? Um conectivo lógico nada mais é do que um operador lógico que conecta duas ou mais proposições simples, tá? Então, assim como lá na matemática a gente tem um número, que a gente conecta esses números, né, nós fazemos operações através dos operadores, por exemplo, a soma, a subtração, a multiplicação. Aqui dentro da lógica, nós temos as proposições, que seria o equivalente aos números, e conectando, operando essas proposições simples, nós vamos ter os conectivos lógicos, ou operadores lógicos, tá? E basicamente nós temos 5 deles. E a gente precisa saber a lógica de cada um deles, tá? Então nós temos a conjunção, que é o e, a disjunção inclusiva, que é o ou, nós temos o condicional, que é o se então, nós temos a disjunção exclusiva, que é o ou, e nós temos o bicondicional, que é o se somente se, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa saber da conjunção, galera? Como eu falei, né, a conjunção, ela aparece como e pode aparecer como símbolo também, esse símbolo aqui, tá? A gente precisa saber os casos em que a conjunção é verdadeira. Ela só é verdadeira quando a gente tiver combinação de valor lógico, tudo verdadeiro, tá? Então, se eu tiver várias proposições conectadas através do e pelo menos uma delas for falsa, já era, o resultado vai dar falso. O e ele só é verdadeiro quando a gente tem tudo verdade, beleza? A disjunção inclusiva, que é o ou, cujo símbolo é esse daqui, galera, um Vzinho, tá? Qual que é a lógica da disjunção inclusiva? Qual que é a lógica do ou? O ou ele só é falso quando a gente tem tudo falso, tá? Então, se a gente tiver pelo menos uma das proposições verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Ele só é falso quando tem tudo falso, beleza? Depois nós temos o condicional, que é o conectivo mais cobrado em prova, é o que aparece mais, né, em questões de concurso, cujo símbolo é essa setinha aqui, ó, e ele aparece, né, geralmente como se então, ou simplesmente como se, tá? E qual que é a lógica do se então, galera? Do condicional. O condicional, ele só é falso em uma hipótese, que é quando a gente tem a combinação VF, ou seja, verdadeiro na primeira parte com falso na segunda parte. Somente nessa hipótese o condicional ele é falso, tá? Então ele vai ser verdadeiro quando não tiver VF, né? Ou seja, quando a primeira parte não for V, então os casos que a primeira parte é falsa ou que a segunda parte não é falsa, ou seja, que a segunda é verdadeira. Beleza? Mas resumindo, galera, preciso saber do condicional, o único caso que o condicional é falso, que é quando eu tenho VF, Vera Ficha. Beleza? Depois a gente tem o bicondicional, tá? Que é o se somente se, que aparece com esse símbolo aqui, ó, o símbolo da seta dupla, tá? Qual que é a lógica do bicondicional? O bicondicional, ele só vai ser verdadeiro quando a gente tiver combinação de valores lógicos iguais. Então, quando eu tenho V com V ou F com F.
Essa é a lógica do bicondicional. Por outro lado, o ou, que é a disjunção exclusiva, galera, cujo símbolo é esse daqui, ó, é o Vzinho com tracinho embaixo, a lógica é o contrário do bicondicional, né? Enquanto o bicondicional só é verdadeiro quando a gente tem valores lógicos iguais, para o ou a lógica é diferente. Ele só vai ser verdadeiro quando a gente tem valores lógicos diferentes, ou seja, a primeira proposição verdadeira com a segunda falsa, ou o contrário, a primeira falsa com a segunda verdadeira, tá? Então, o ou só é verdadeiro quando a gente tem valores lógicos diferentes, e por outro lado, ele vai ser falso quando nós tivermos valores lógicos iguais. Show de bola? Então, demos aí uma revisada, né, teórica dessa parte dos conectivos lógicos, tá? E agora vamos resolver a questão. Deixa eu só apagar isso daqui. E bora resolver a nossa primeira questão, ó, Banca FGV 2024. Dados A, B e C, números inteiros e positivos distintos. Considere a seguinte proposição lógica P. Se A é par, então B é ímpar ou C não é primo. Se P tem valor lógico falso, então é certo que... Olha só, galera, essa questão é bem interessante, né? Que ela envolve a parte de lógica e envolve também conhecimento de paridade, né? A gente saber as condições para um número ser par, ímpar e o conhecimento de número primo também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso identificar qual que é o conectivo lógico que nós temos aqui nessa proposição P. Olha só, eu tenho aqui o se então, né? Que é o condicional. Tem aqui, ó, se alguma coisa, então outra coisa, tá? Vamos identificar agora qual que é as partes do nosso condicional. Então, eu já sei que é o condicional, né? E o condicional nós temos duas partes. A primeira parte, que é isso daqui, certo? E a segunda parte, que é isso daqui. Beleza? E a questão, ela informou para mim, né, que o valor lógico do P é falso. Então, eu já sei de antemão que isso daqui é uma mentira, ou seja, isso é falso. E a gente sabe que a lógica do condicional, né, ele só admite uma possibilidade para ser falso, que é quando a gente tem a combinação VF, a primeira parte verdadeira com a segunda falsa, tá? Então, eu já concluo que essa nossa primeira parte é verdadeira e essa nossa segunda parte é falsa, tá? E com isso eu já sei alguma informação sobre o A. Eu sei que A é par, é uma verdade. Então vamos colocar aqui, ó, o A é par. Beleza? Então eu já sei sobre o A, tá? Agora vamos analisar a segunda parte. Olha só. Na segunda parte eu tenho aqui, ó, B é ímpar ou C não é primo. Repara que dentro da segunda parte nós temos o ou. Ou seja, eu tenho aqui uma proposição composta, né? Formada por duas proposições simples conectadas através do ou, tá? Então eu tenho aqui o conectivo ou, que está conectando duas proposições. Essa proposição aqui, que é B, é ímpar, e essa proposição C não é primo, certo? Essas duas proposições estão conectadas com o ou, formando uma proposição composta, que é essa nossa segunda parte, tá? E olha só, qual que é a lógica do ou, galera? A lógica do ou diz pra gente que ele só é falso em uma hipótese, que é quando a gente tem tudo falso. Se tiver pelo menos uma verdade, o resultado é verdadeiro, né? Então, se esse nosso ou aqui, ó, ele é falso, o que a gente pode concluir? Eu posso concluir, galera, que necessariamente essa nossa primeira proposição aqui, ó, B é ímpar, tem que ser falso. E C não é primo, também tem que ser falso. Eu tenho que ter tudo falso aqui, tá? Beleza? E olha só, se B é ímpar, é falso, qual que é a verdade? A verdade é que B não é ímpar, ou seja, que B é par, né? Então eu concluo que além do A ser par, o B também é par. Então B é par, porque eu descobri que B não é ímpar, né? E C não é primo, é uma mentira. Se C não é primo, é mentira, qual que é a verdade? A verdade é que ele é primo, né? Então eu sei que o C é primo. Pronto. Então eu já sei que o A e o B é par e o C é um número primo, tá?
Agora vamos analisar as alternativas. Olha só, na letra A a gente tem a soma A mais B mais C é ímpar. Galera, o que a gente pode afirmar da soma de dois números pares com um número primo? Eu não posso afirmar se o resultado dessa soma vai ser um número par ou um número ímpar, né? Vamos imaginar valores para esses números e fazer o teste. Por exemplo, se o A fosse o número 2, se o A fosse o 2, o B fosse o 4, por exemplo, ele tem que ser par, né? E o C fosse o 3, por exemplo, quando eu somar 2 mais 4 vai dar 6, mais 3 daria 9. Seria um número ímpar, né? Mas eu poderia ter a seguinte situação, né? Ao invés do A ser o número 2, eu poderia ter o seguinte. Vou colocar aqui o A sendo par o número 6 e o C sendo o único número par que é primo, que é o 2, tá? O único número par que é primo é o número 2. Então vamos colocar aqui o 2. Agora qual que vai dar a soma aqui, ó? 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Daria 12 que é par. Ou seja, essa soma aqui, dependendo dos valores do A, do B e do C, ela pode ser par ou ímpar. Então eu não posso afirmar que essa soma vai ser par, nem que vai ser ímpar, tá? Então a gente não pode garantir isso que está falando na letra A, nem na letra B, né? Ele está falando que é par, beleza? Agora, da letra C, galera, ele fala o produto A vezes B vezes C é ímpar. Isso daqui a gente pode afirmar que é uma mentira, né, pessoal? Porque olha só, quando a gente multiplica um número par por qualquer outro número, o resultado necessariamente vai dar par. Então, se eu tenho pelo menos um número par multiplicando os outros, eu já garanto que o resultado vai ser par, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, o B vezes o C, e o resultado dessa multiplicação multiplicar por A, que eu sei que é um número par, o resultado necessariamente vai dar um número par, tá? Então, eu posso garantir que o produto desses três números vai me dar um número par e não ímpar. Então, nosso gabarito aqui na letra D. Beleza? Tranquilo, galera? Então, para resolver essa questão, né, nós tivemos que recorrer à lógica do conectivo cientão, do condicional. Então, nós sabemos que o condicional ele só é falso em uma hipótese, que é quando a gente tem V na primeira parte com falso na segunda parte, tá? E para a segunda parte ser falsa, a gente tem aqui o ou, né? E a lógica do ou diz que ele só é falso quando a gente tem tudo falso. Com isso a gente concluiu que B é ímpar, é uma mentira, e C não é ímpar, é falso, né? Na realidade é C não é primo, é falso, tá? A partir disso a gente pode concluir que o A é um número par, o B também é par e o C é primo, tá? Então, se eu tenho pelo menos um desses valores aqui que é par, quando eu fizer a multiplicação desses números, eu posso garantir com certeza que o resultado, o produto desses valores vai me dar um número par, tá? Porque pelo menos um deles é par. Show de bola? Tá tranquilo até aqui? Conseguiram entender? Se alguma coisa não ficou muito clara, se eu estou indo muito rápido ou muito devagar, me dá um feedback para eu poder estar melhorando, tá, pessoal? E também, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a carreira, né? Às vezes você vai prestar o concurso aí para perito e quiser conhecer um pouquinho da carreira de perito, apesar de que eu trabalho na Polícia do Estado de São Paulo, né? Mas a carreira é a mesma, né? Só muda a instituição, beleza? Aí deixa um comentário para eu saber se vocês querem, né? Que eu falo também um pouquinho da carreira, né? Da minha preparação para esse concurso e para outros concursos também que eu já prestei, né? Ao longo da minha trajetória, beleza? Então vamos lá. Vamos resolver a próxima questão e se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde você vai encontrar uma trilha específica de aulas da banca FGV. Tá? Na realidade, nesse momento, eu estou em gravação das aulas da banca FGV. Então vamos lá. Sejam P, Q, R e T proposições simples. E não P, não Q, não R, não T, respectivamente as suas negações. Se as seguintes proposições compostas têm valor lógico falso, conclui-se que são logicamente verdadeiras apenas as proposições simples. Então ele quer saber qual dessas alternativas aqui está trazendo proposições simples que possuem valor lógico verdadeiro. Então vamos lá, vamos analisar aqui. A primeira proposição, nós temos aqui o ou, certo? Esse símbolo aqui do Vzinho, galera,
É o ou, que é a disjunção inclusiva. Qual que é a lógica do ou que a gente precisa saber? O ou só é falso quando a gente tem tudo falso, certo? E essas proposições possuem o valor lógico falso. A questão falou isso para mim, né? As seguintes proposições compostas têm valor lógico falso. Então eu concluo que isso daqui é falso. Se aqui eu tenho ou cujo valor lógico é falso, o que a gente pode concluir? Necessariamente eu tenho que ter tudo falso. Ou seja, eu concluo que o meu P tem que ser falso e o não Q tem que ser falso, tá? Então olha só. Então eu já posso garantir que o P é falso e o não Q também é falso. Galera, se o não Q é falso, qual que é o valor do Q? Tem que ser verdadeiro, né? É o contrário. Então, eu posso concluir que o Q é verdadeiro. Tranquilo? Então eu já sei o valor lógico do P e do Q. E eu sei que o Q é verdadeiro. A questão ela quer saber, né, qual dessas proposições simples é verdadeira. Depois a gente tem aqui, ó, a segunda proposição, nós temos o E, certo? Cujo valor lógico dele é falso, tá? E aqui nós temos o Q, né? O Q, galera, eu acabei de descobrir que é verdadeiro, tá? Então eu tenho verdadeiro e alguma coisa que resulta em falso. Então qual que vai ser o valor lógico dessa alguma coisa? Olha só, eu tenho aqui, ó, verdade e alguma coisa, resultado falso. E aí eu pergunto, qual que é essa alguma coisa para esse nosso E resultar em falso? Para isso a gente precisa relembrar a lógica do E, né? O E, galera, ele só é verdadeiro quando a gente tem tudo verdade. Então se eu tiver pelo menos um valor lógico falso, o resultado é falso, tá? Então, se esse nosso E aqui ele é falso, eu tenho que ter pelo menos um falso, né? Se aqui é verdadeiro, onde que vai estar o falso? Necessariamente vai estar aqui. Então eu descubro que o não R tem que ser falso, tá? E se o não R é falso, então eu descubro que o R é o quê? O R é verdadeiro. Então a gente já sabe que o Q é verdadeiro e o R é verdadeiro. Beleza? Agora vamos para a próxima. Olha só. R condicional T. Então eu tenho aqui agora o condicional, né, galera? Então a primeira parte é o R, eu já sei que é verdadeira, tá? Condicional com T. E o resultado dessa proposição é falso. Que isso a questão me falou, né? Então se esse nosso condicional aqui ele é falso, o condicional eu sei que ele só tem um jeito de ser falso, que é quando a gente tem VF, né? A Vera Fischer. Verdade na primeira parte, com falso na segunda parte. A primeira parte eu já sei, né? Que o valor do R é verdadeiro, tá ok. E a segunda parte agora eu descubro que o T é falso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o T é falso. Então os dois valores lógicos que são verdadeiros são esses, o Q e o R, tá? Então vamos procurar o nosso gabarito. Qual das alternativas está trazendo o Q e o R? Aqui na letra C, né? Ó, Q e R são verdadeiros. É isso que a questão quer saber, né? Ó, conclui-se que são logicamente verdadeiras apenas as proposições simples. Ou seja, qual dessas proposições simples, P, Q, R e T, são verdadeiras? É isso que a questão quer saber. E a gente encontrou que apenas as proposições Q e R são verdadeiras. As demais são falsas. Então, gabarito nosso na letra C. Tranquilo? Vamos avançar? Próxima questão, questão de número 3, banca FGV. Vamos lá. Sejam P, Q, R e S, T proposições simples e não P, não Q, não R, não S, não T as suas respectivas negações. Se a proposição composta P ou Q, ou não R, ou S, ou não T, tem valor lógico falso, pode-se afirmar que... Então vamos lá. Galera, se tudo isso daqui, ó, possui valor lógico falso, é isso que a questão nos falou, né? Se tudo isso daqui é falso, e aqui dentro, qual conectivo que nós temos? Olha só, eu tenho aqui o ou, né? Ou seja, eu tenho várias proposições conectadas através do ou. E qual que é a lógica do ou que a gente precisa saber? O ou, ele só é falso em uma hipótese, que é quando a gente tem tudo falso.
Então, galera, necessariamente eu concluo que aqui eu tenho tudo falso, ou seja, o P é falso, o Q é falso, o não R é falso, o S é falso e o não T é falso, tá? Então vamos colocar essa nossa conclusão. O P eu concluí que é falso, depois o Q também é falso, o não R é falso, e se o não R é falso, eu concluo que o R é verdadeiro, certo? Beleza. Depois o S é falso e o não T é falso. E se o não T é falso, qual que é o valor do T, galera? Se o não T é falso, o T tem que ser verdadeiro. Beleza? E agora vamos ver o que a gente pode afirmar, né? Vamos lá, ó. Letra A, P é verdadeiro e Q é falso? Vamos ver. O P é falso e não verdadeiro. E o Q realmente é falso. Então a letra A está errada, porque ela falou que o P é verdadeiro. Letra B, Q é verdadeiro e R é falso. Vamos ver. O Q não é verdadeiro, o Q é falso e o R é verdadeiro. Então a letra B também está errada. Depois, R é verdadeiro, realmente o R é verdadeiro, e S é falso. S é falso. Tudo certo, né? Gabarito nosso na letra C, né? Depois, letra D, S é verdadeiro, mentira, né? Porque o S é falso, e o T é falso. Mentira também, o T é verdadeiro. Então, a letra D está errada. Letra E, T é verdadeiro, tá ok, e R é falso. R é verdadeiro e não falso. Então, letra E está errada, gabarito confirmado na letra C. Beleza? Resolvemos aí 3 questões da nossa banca FGV para você que vai prestar esse concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 2024 para os cargos de investigador ou perito criminal. Demos uma relembrada teórica na lógica dos conectivos. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link está aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.